Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Policial militar baleado em Uberaba respira com a ajuda de aparelhos. Alberto Pinto Coelho assume governo de Minas. No futebol, a volta para casa de Cruzeiro e Atlético depois de mais uma rodada pela Libertadores. E artista plástica conhecida no mundo encerra a carreira com exposição em Uberlândia. O Band Cidade já está no ar. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa falando da redução da criminalidade em Unaí, no noroeste do estado. Segundo a Polícia Militar, os homicídios tiveram redução de 63% nos 3 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os roubos também caíram cerca de 18%. Os detalhes com o repórter Giancarlo Faria, que a partir de hoje integra a equipe da Band Triângulo. Graças ao trabalho eficiente da Polícia Militar do Noroeste Mineiro, a violência tem diminuído a cada dia. Os índices serão apresentados para os prefeitos do Noroeste, Coronel? É uma prestação de conta da Polícia Militar, haja vista nossos indicadores de violência. Para se ter uma ideia, o trimestre de 2014 comparado com 2013, nós tivemos menos 66% homicídios e na casa de menos 18% de roubos. Isso está indo de contramão com os demais municípios, cujo nós estamos percebendo um aumento desses indicadores. Então, nós iremos, convocar, solicitar a presença dos prefeitos que compõem os 12 municípios do Noroeste Mineiro para a gente mostrar esses indicadores e também uma troca de informação, o que a gente pode aprimorar mais em termos de policiamento nesses municípios. Hoje também uma reunião firmada, uma parceria forte com a Band. Isso para o Noroeste é muito importante? Com certeza, a gente sempre tem um carinho muito grande pela imprensa. A gente sabe que a imprensa ela tem um fator também de potencializar a questão daquela segurança subjetiva e objetiva por parte da população. A partir do momento que ela demonstra o trabalho, a seriedade dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Enquanto isso, em Uberaba, o número de homicídios só aumenta. No primeiro trimestre do ano passado, foram registrados 6 homicídios. Já nos primeiros 3 meses de 2014, foram 15, um aumento de 150%. E na manhã de hoje, a estatística cresceu ainda mais. Gabriela Almeida, boa noite. Como foi o crime? Boa noite, Larissa. O homicídio aconteceu às 8 horas da manhã de hoje no bairro Mercês. O crime pode ter sido motivado por vingança. A vítima sofria ameaças desde o fim de 2013, quando foi acusada de assassinar um homem em Uberaba. Adão Marques Rodrigues, de 48 anos, foi atingido com tiros na cabeça, no tórax e no abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. De acordo com testemunhas, o autor chegou até a vítima a pé, descarregou a arma e fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava em uma moto. Até agora, ninguém foi preso. E respira com a ajuda de aparelhos o cabo da Polícia Militar de Uberaba, baleado na cabeça durante perseguição de suspeitos por uma estrada de terra a 10 quilômetros da cidade. Ninguém foi preso até agora. Tiros atingiram o radiador, o capô e também o para-brisa da viatura da Patrulha Rural. Provavelmente, esse último foi o tiro que acertou o militar de 38 anos. Era ele quem dirigiu o veículo. Cabo Marcelo Alves Carvalho foi trazido pelo SAMU. Ele chegou ao Hospital de Clínicas com vida, mas seu estado de saúde é grave, já que a bala que o atingiu atravessou a cabeça. O embate entre a polícia e os criminosos aconteceu durante a noite desta quinta-feira, numa estrada vicinal próxima à região da Capelinha do Barreiro, a cerca de 10 quilômetros de Uberaba. Os bandidos, 2 homens, estavam nesta picape. Ela foi roubada de uma fazenda há 4 dias. A carroceria estava lotada de materiais. A dupla havia acabado de roubar uma fazenda na região quando se deparou com a viatura. Houve troca de tiros e eles fugiram a pé. Os militares cercaram todas as rodovias que podem ser utilizadas como rota de fuga.
Na operação, participaram policiais rodoviários estaduais, federais e também a Polícia Federal. Veículos foram parados, fiscalizados e os passageiros vistoriados. Em uma das abordagens, a polícia localizou 2 armas calibre 28, uma 32 e munição. O material estava com este trio: um adolescente de 17 anos e 2 homens, um de 24 e outro de 18. Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Eles têm alguma ligação com essa ocorrência que envolveu a patrulha rural? Aparentemente, as versões que eles nos repassaram, de forma individualizada, elas foram confirmadas, não houve nenhuma dúvida, mas será repassado para a Polícia Civil para fazer os levantamentos. Sargento Marcelo, o que eles afirmaram que estavam fazendo no local com essas armas? Aí eles pegaram um carro emprestado do pai, são 2 irmãos e um amigo, e iam pescar. Aproveitaram a oportunidade que tinham essas armas e na pescaria, se aparecesse alguma caça que pudesse ser abatida, eles iriam realizar. Ainda hoje tem esporte no Band Cidade. Em instantes, Cruzeiro e Atlético desembarcam em Belo Horizonte depois de bons resultados na Libertadores. E o Praia Clube decide seu futuro hoje na Superliga de Vôlei. E já no próximo bloco você vai ver: Alberto Pinto Coelho assume o governo de Minas Gerais no lugar de Antônio Anastasia. Nós voltamos já. Hoje, o ex-governador Antônio Anastasia fez seu pronunciamento de despedida após 4 anos à frente do governo de Minas. A cerimônia de transmissão do cargo aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa. Para Anastasia, a missão foi cumprida. Após 4 anos no mais elevado cargo em nosso estado, sinto que cumpri as minhas responsabilidades com alto grau de compromisso, seriedade, ética e, sobretudo, sentimento de humanidade. Renunciei em acatamento aos superiores ditames constitucionais e em estrita observância à ordem cidadã. Deixo o cargo com a serenidade de quem muito se empenhou, envidando os melhores esforços em favor de Minas, que posso afirmar sem reserva, avançou no concerto dos entes federados. O governador empossado, Alberto Pinto Coelho, defendeu a revisão do Pacto Federativo. Ele disse que irá seguir o programa, mas que implantará a sua metodologia de trabalho. É um governo que dá continuidade, que tem o mesmo norte, a mesma filosofia, os mesmos princípios e, naturalmente, o que nós pretendemos é levar a cabo até o dezembro desse ano o legado deixado pelo governador Antônio Anastasia. Naturalmente, imprimindo o nosso ritmo, as demandas da sociedade e buscando dar celeridade aos programas e ações de governo. Mas nós temos inúmeros programas importantes para o desenvolvimento do Estado, na infraestrutura, nas ações de saúde, na continuidade dos avanços da educação. O agora ex-governador Antônio Anastasia e pré-candidato ao Senado vai precisar trabalhar pouco para se eleger senador se confirmarem as pesquisas reservadas que mostram suas chances bem avaliadas. Vindo de 2 administrações estaduais, a primeira como vice de Aécio quando governou mais que o titular na área administrativa, agora deixa o Palácio com pontos de avaliação positivos. Aqui no Triângulo, deve receber o apoio mais que decisivo do ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, de quem é amigo particular. É uma eleição para o Senado mais que garantida. A figura do suplente de Anastasia aguarda numa fila enorme para ser anunciada oficialmente. Alberto Pinto Coelho assume com um mandato com um secretariado novo e quer desempenhar um papel bonito nestes 9 meses que tem para governar Minas Gerais. Um nome da região já garantido como secretário ou como secretário do novo governo é o do presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, o empresário de comunicação Rogério Neri,
que vai para a pasta do Desenvolvimento Econômico do Estado. E neste sábado, termina o prazo para os agentes públicos que pretendem se candidatar em outubro deixem seus cargos. Secretários estaduais e municipais, ministros e magistrados, diretores e superintendentes de empresas públicas, entre outros, devem deixar seus cargos se quiserem se candidatar. A partir de hoje, também está proibido aumentar salário ou repor perdas salariais de servidor público. O jogo eleitoral começou. Larissa. Obrigada, Orley. Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano começaram a ser distribuídos hoje em Araguari. Uma novidade deste ano é o IPTU Social, que deve beneficiar cerca de 3.500 moradores. Tem direito ao benefício o proprietário de um único imóvel com até 70 metros quadrados. O requerente deve estar inscrito no cadastro único do governo federal e ter renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. A expectativa é arrecadar mais de 5 milhões com o IPTU em Araguari. A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que obriga as escolas públicas do país a oferecerem merenda especial a alunos com restrições alimentares. Em Uberlândia, algumas escolas já têm esse hábito. O diretor do Programa de Alimentação Escolar de Uberlândia garante que a nova lei não altera a situação nas escolas da cidade. Na verdade, o município já tratou de trabalhar em conformidade com esses alunos com necessidades de uma alimentação diferenciada, no caso do diabético e do aluno que é intolerante à lactose. Então a gente já se adequou à lei. A merenda para alunos com restrições alimentares é acompanhada por uma equipe de nutricionistas. A gente faz um cardápio normal para as crianças normais, sadias, e hoje nós atendemos as crianças que têm intolerância à lactose e crianças com diabetes. E quando o nosso cardápio é alterado da seguinte maneira, quando o cardápio normal é seguido, num dia, por exemplo, numa segunda-feira, que será pão com leite de vaca, no caso para os alunos que têm intolerância à lactose, não será servido leite de vaca, vai ser um pão com leite de soja que a gente envia para as escolas. E no caso dos diabéticos, um dia tem, por exemplo, gelatina. A gelatina que será enviada e que será dado para esses alunos que têm diabetes será a gelatina diet. Kits são fornecidos para essas crianças com necessidades alimentares diferenciadas. Eles contêm alimentos que substituem os tradicionais. No ato de matrícula, nós recebemos dos pais um laudo médico desses alunos. Nós repassamos esse laudo para o PEMAI e o PEMAI manda esses alimentos para nós. E nós fazemos essa lista, passamos para as merendeiras para a gente ter acesso mais fácil a essas crianças. Marcela, me conta, você faz um lanche diferente dos seus amiguinhos aqui da escola. Você gosta? O que você não pode comer? Leite de vaca e fritura. E você gosta de ter lanche diferenciado ou não? Sim. Vinícius, me conta, o que você não pode comer de igual os seus amiguinhos aqui da escola? Ovo e leite. E você sabe por que você não pode comer? Porque quando eu era neném eu não podia do mesmo jeito. Ah, tá. Então você tem alergia. O prefeito de Uberaba, Paulo Pial, se reuniu nesta semana em Belo Horizonte com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Silveira. O que aconteceu nesse encontro, Gabriela? Depois de ter ido a Belo Horizonte, Paulo Pial garantiu que o município vai receber recursos para construir a unidade de pronto atendimento da família no bairro Boa Vista. Na ocasião, foi assinado ainda um convênio na ordem de 3 milhões, que devem ser usados na construção de uma unidade básica de saúde no bairro Santa Maria e na reforma da unidade de saúde do bairro Abadia. O prefeito de Uberaba também solicitou a liberação do recurso do aditivo na ordem de 5 milhões para o hospital regional. E agora a previsão do tempo para o fim de semana. O vento que sopra do mar traz muitas nuvens e provoca chuva em parte do estado. Vamos aos detalhes no mapa. O céu ficará nublado com pancadas de chuva, descargas atmosféricas e rajadas de vento ocasionais no norte e noroeste. No Triângulo, o céu ficará com variação da nebulosidade e a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Nas demais localidades, o céu ficará parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas ficarão amenas ao amanhecer.
A vacinação contra a gripe em Minas Gerais começa no próximo dia 22. A vacina vai estar disponível nos centros de saúde de todos os municípios. Neste ano, também serão vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos. Fazem parte do grupo prioritário pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, gestantes e grupos portadores de doenças crônicas. A meta da Secretaria Estadual de Saúde em 2014 é imunizar 80% das 5 milhões de pessoas que compõem o grupo prioritário. Depois do intervalo, a chegada de Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte, depois de mais uma rodada da Libertadores. E ainda, a artista plástica conhecida no mundo encerra carreira com exposições em Uberlândia. A gente volta já já. Atlético e Cruzeiro se deram bem na rodada de ontem da Taça Libertadores e chegaram motivados para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Ronei Bentes, deu tudo certo ontem, hein, pessoal de Minas Gerais? É verdade. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Cruzeiro e Atlético conseguiram excelentes resultados, né? O Cruzeiro está vivo. Aliás, mais vivo do que nunca. O time jogou bem, fez 2-0 e não deu chances à Universidade do Chile. O time desembarcou na manhã de hoje e o repórter Luciano Dias tem as informações. Olha, sentimento de alívio. Foi esse um desembarque dos jogadores do Cruzeiro após a vitória de ontem por 2-0 sobre a Universidade do Chile em Santiago. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 7 pontos e define a classificação na próxima quarta-feira contra o Real Garcilaso no Mineirão. A torcida também veio ao aeroporto para dar aquela força aos jogadores. O presidente Gilvan de Pinho Tavares fez questão de falar com a imprensa sobre a vitória de ontem. Jogaram com o brilho e com a inteligência, com a vontade que tiveram na competição de 2013, quando eles brilharam no Campeonato Brasileiro e ganharam o título com tanta antecedência e de forma tão brilhante. O jogo lá foi desse tipo. Jogaram com união e com vontade de vencer e dessa forma muito difícil ganhar do time do Cruzeiro. Só que agora o Cruzeiro tem outra decisão, domingo no Mineirão contra o Atlético. É o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro e para os jogadores a vitória de ontem dá moral para o clássico de domingo. Agora é o foco contra o Atlético, né? Esquecer o jogo da Laú, mas manter essa mobilização, todo mundo bem focado e creio que isso vai nos fortalecer muito e a gente mostrou a cara do Cruzeiro. Então descansar bem aí, que é viagem cansativa e todo mundo focado para o jogo de domingo, vai ser mais um jogo difícil e se Deus quiser conseguir um resultado positivo aí. Fizemos um grande trabalho fora, nos deixando praticamente o próximo jogo para sentenciar e sim estar classificado para a Libertadores. E também já vamos com um ânimo muito melhor para esse próximo jogo, que é um jogo que tem que ganhar também. Grande atuação do Cruzeiro ontem, fez 2 gols e poderia ter feito muito mais, poderia ter vencido por goleada. De qualquer maneira, com este resultado e com esta grande atuação, o Cruzeiro chega com moral para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro e se mantém vivo aí, mais do que nunca, na briga por uma classificação para a próxima fase da Taça Libertadores. E alegria também no desembarque do Galo. O empate ontem na Colômbia garantiu matematicamente a classificação do Atlético. Quem tem as informações é a repórter Gisele Ramos. Era por volta de 10h30 da manhã quando o time do Atlético desembarcou aqui no aeroporto de Confins e na bagagem a classificação antecipada com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time garantiu o empate por 1-1 com o Santa Fé lá na Colômbia. Guilherme foi o autor do gol e Vitor, o grande Salvador, fez belas e importantes defesas e chegou todo satisfeito. Fico feliz, acho que é fruto do trabalho, mas acho que o mérito é todo mundo pelo que lutou e se dedicou no jogo de ontem. Ronaldinho, claro, o jogador mais assediado, chegou mancando e será avaliado ainda hoje pelo Departamento Médico do Atlético. Levou uma pancada no pé no final do jogo, tem uma observação. Vamos ver como é que ele vai responder esse voo mais longo, essas próximas horas. A gente deve ter uma avaliação mais detalhada hoje à noite na hora da representação. Os jogadores foram liberados e voltam a treinar só amanhã, pela manhã, na Cidade do Galo. Preparação para o primeiro jogo da grande final do Campeonato Mineiro contra o rival Cruzeiro. E os jogadores já estão determinados para essa partida.
Agora pensar no domingo, descansar bem e fazer bom jogo. Sabemos que nós temos que conseguir uma vitória, assim que haremos o possível para conseguir. Quero jogar, sempre bom, ainda mais uma final de campeonato mineiro. E vou me preparar, né? Vou treinar bem amanhã, né? Fazer as coisas tudo direitinho para tá bem domingo. Excelente resultado do Atlético, garantindo matematicamente a classificação. Uma grande atuação do goleiro Vitor, sem dúvida nenhuma, fez grandes defesas, está em grande fase e, mais do que nunca, buscando, né, uma vaga na seleção brasileira. E o Atlético chega com moral também para a decisão do Campeonato Mineiro. Primeiro jogo no domingo no Estádio Independência. E um detalhe, só torcida do Galo nessa primeira partida, já que ele é o mandante, e o Cruzeiro abriu mão dos 10% de torcedores a que teria direito. No módulo 2, o fim de semana promete muitas emoções com os 2 primeiros do hexagonal jogando em casa. Todos os jogos serão amanhã às 4 da tarde. No Parque do Sabiá, o Uberlândia Esporte recebe o Social de Coronel Fabriciano. Em Patos de Minas, o Mamoré enfrenta o Democrata de Governador Valadares. Enquanto em Montes Claros jogam Montes Claros e Tricordiano, sem dúvida, jogos importantíssimos, jogos decisivos. Antes desta rodada, a classificação do hexagonal é a seguinte: o Mamoré lidera com 15 pontos. Em segundo está o Uberlândia Esporte com 13. O Democrata é o terceiro colocado com 10. O Tricordiano está em quarto com 7 pontos. O Social é o quinto com 3 e o Montes Claros é o lanterna com 2 pontos ganhos. Se Uberlândia e Mamoré vencerem, estarão muito próximos de subir para o módulo 1. O Uberlândia, se vencer em casa e o Mamoré ganhar do Democrata, o Uberlândia ficaria em segundo lugar, mas abriria aí 6 pontos em relação ao Democrata e ficaria numa situação super privilegiada. Portanto, importante demais a vitória tanto do Uberlândia quanto do Mamoré neste final de semana. Em busca de uma classificação inédita, o Praia Clube entra em quadra às 9h30 da noite em São Paulo para enfrentar o SESI pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. A série melhor de 3 está empatada por 1-1. Quem vencer vai encarar o Osasco nas semifinais. Já a outra semifinal está definida e será decidida entre Campinas e Rio de Janeiro. O Praia Clube vem aí de uma grande partida. Até agora foram 4 jogos entre as duas equipes neste ano, 2 vitórias para cada lado. Quem jogou em casa venceu. Então o Praia vai ter que quebrar esse tabu aí, tentar vencer fora de casa para poder conseguir essa classificação inédita para as semifinais. Mas o técnico Spencer Lee está muito satisfeito com o rendimento da equipe e espera que repita a mesma atuação do jogo passado. E o Novo Basquete Brasil entra na fase de mata-mata. As oitavas de final começam neste domingo, às 6 horas da tarde, com o primeiro jogo da série entre o time de Uberlândia e Franca. Os outros 3 confrontos das oitavas de final serão Pinheiros e Mogi das Cruzes, São José e Palmeiras e Bauru contra o basquete cearense. No ano passado, o Uberlândia foi vice-campeão do NBB. Este ano o time teve altos e baixos, já tocou de técnico 2 vezes e vai ter um confronto muito difícil contra Franca, mas a esperança é que a partir de agora, com um novo treinador, o time possa realmente conseguir bons resultados e se manter aí no campeonato, quem sabe, para brigar novamente pelo título. Tá difícil, no ano passado a campanha foi muito melhor, mas neste ano agora, com essa constante troca de técnicos, o time teve realmente muitos problemas, mas a expectativa é que a partir de agora possa se firmar de vez no campeonato. Mas o adversário, como sempre, é muito complicado, viu, Larissa? Obrigada, Ronei. Você volta na segunda-feira com as novidades do esporte. A artista plástica Mirtô Bernardes já levou o trabalho para vários países do mundo e, para encerrar suas exposições, decidiu expor em Uberlândia, a cidade natal da artista. Os cabelos brancos não escondem a experiência de Mirtô Bernardes. Ela dedicou uma vida às artes plásticas e já levou seu trabalho para bienais em Porto Rico, México, Chile e Espanha. Mas, depois de percorrer tantos lugares, ela decidiu expor em sua cidade natal. Isso é muito especial, porque depois de muitos anos, 65, eu voltar para expor aqui, ainda tenho uma característica muito própria. Então, o meu retorno aqui, revendo colegas, revendo amigos, né, foi muito gratificante. Estou muito feliz. A exposição de Mirtô está na Galeria de Artes do Sesc em Uberlândia. Ela escolheu os trabalhos de iconografia sacra e gravuras para levar parte do seu mundo para os admiradores da arte. Eu acho que é o sentimento de beleza, felicidade da vida, que a vida ainda tem coisas muito boas para serem desfrutadas, né? Nada de violência. Eu vivo num mundo de cores, então para mim as coisas são muito coloridas. Meus olhos alcançam esse colorido que a vida tem, né? Isso me ajudou a viver. E eu tenho 5 filhos lindos, maravilhosos. A
Aqui a principal artista é a Myrtô, mas foi reservado um cantinho todo especial para a exposição de outros artistas, como Paulo Carrara, que trouxe essa fotomontagem sobre a evolução do homem. A minha obra, que é esta aqui, eu quero passar com ela a discussão que a arte pode mostrar, sem ser uma discussão que traga polêmicas, mas sim que traga entendimento, que traga clareza, que traga aquele sentido de pureza, sem ficar naquelas coisas assim de discussões que não levam a nada. O Band Cidade termina aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você e um excelente fim de semana.